paz do Senhor, irmãos. Somos da Igreja Jesus é o Caminho da Salvação, Ministério da Salvação. E eu vou deixar mais uma palavra aqui para os irmãos meditar. E que o Senhor venha falar grandemente conosco, a missionária de Leusa. Que o Senhor venha abençoar nossas vidas nesse dia de hoje, com toda sorte de bênção. E eu quero deixar aqui para os irmãos a palavra no livro de Êxodo 14. E que o Senhor venha falar grandemente conosco, né? Fala primeiro com a gente, com a minha vida, e venha falar também com todos aqueles que possam ouvir, né, essa mensagem do Senhor. E eu quero deixar aqui do 10 em diante, né, que fala, e aproximando, Êxodo 14, do 10 em diante, e aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles, por isso temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para que nos tirasse de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto, e vedes o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais os tornarei a ver, e o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Uma palavra digna de toda aceitação, uma palavra muito boa, e que o Senhor Jesus venha abençoar as nossas vidas através desta palavra. Porque quando a luta está grande, quando o inimigo se levanta, quando o negócio estreita, nós só tem o Senhor para nos socorrer. E aqui deixa claro que este povo, eles estavam acostumados a sofrer. Eles já estavam acostumados a viver naquela vida escravizada, oprimido, trabalhando como escravo, sem direitos, né? Sem liberdade, mas estavam acostumados. Então, para eles era melhor comer aquele pão, né? Aquele alimento sofrido, do que ter a liberdade em Cristo e andar de cabeça erguida, né? Porque na presença do Senhor, nós temos que ser livres. Essa liberdade o inimigo não pode tirar das nossas vidas, né? Então, o Senhor, nesse dia de hoje, por esta palavra que eu tirei pela fé, e eu creio que o Senhor está nos dando estratégia e acalmando o nosso coração por este tempo difícil que estamos atravessando. Então, quando Deus dá uma estratégia como essa, de levar a palavra, né, pela uma live, né, numa gravação de um vídeo, o Senhor, Ele está honrando as nossas vidas. Ele honra nossas vidas, não nos deixa só em nenhum segundo. E não tem peleja que o Senhor não possa vencer. E aqueles estavam acostumados, e já começa logo de encontro com Moisés, na murmuração. Olha, mas não tinha sepulcro lá em Israel? Olha, mas por que nos trouxe aqui para morrer no deserto? Lá tinha sepulcro. E começou aquela murmuração. E a murmuração, a palavra diz que é pecado de feitiçaria. Nós não podemos murmurar. Nós devemos ter a mente aberta em Cristo, porque se Deus não livrar, quem livra o seu povo? Se Deus não fizer, quem faz por nós? Então nós só temos o Senhor. A segurança está em Cristo. A palavra de Deus fala para nós crer no Senhor Jesus e vamos estar seguros, né? E se nós crer nos seus profetas, nós vamos até prosperar. Então a palavra de Deus fala que a segurança está nele. Então nós não podemos de maneira alguma deixar que o inimigo venha turbar nossa mente, porque uma coisa não deu certo, porque o negócio não está fluindo como a gente espera, como a coisa não está andando como você planejou. É nós que fazemos e tomamos decisões que às vezes não perguntamos ao Senhor, ou estamos mal informados, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele é Deus vivo, que guia os nossos passos, nossa mente, e abre a nossa visão para que a gente veja tudo com clareza. Aqui na hora do desespero, eu creio que quando eles pararam de frente ao mar, né, e viram ali aquela situação que ficou caótica, para onde vão correr, não tem para onde correr. Minha mãe tinha um ditado de falar: se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então,
né? Eles estavam assim, numa situação difícil, né? Sem saída. Mas Deus nunca e jamais vai deixar nós só. Foi a promessa que ele fez. Né? Que quando a gente está em situação difícil, ele vai enviar o Consolador, ele vai dar uma estratégia para nossas vidas. Então que a gente não venha temer a adversidade. A gente não venha temer o tempo ruim, a situação difícil. Porque ele é provedor. Deus é provedor. Deus é provedor de uma forma tão tremenda que a gente pasma e fica, como Deus fez isso? Eu não sei como, mas ele envia a providência, ele cessa os ventos contrários, ele joga por terra as muralhas e abastece tanto a nossa alma, né? Ele dá uma calmaria no nosso coração que a gente não tem medo, fica tranquilo, porque na presença de Deus, né? Até a tristeza salta de alegria, né? Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Tem hora que a gente tá cabisbaixo. Ah, mas é só alegria na vida do crente, é só vitória, é só vitória. Não é só vitória, irmãos. Não é só vitória. Tem muitas coisas na vida da gente que nós perdemos as forças, sim. Somos carne, né? Somos carne, mas não podemos viver na carne. Nós temos que ser espiritual para entender e compreender os mistérios de Deus. Não é só vitória, só vitória. Tem problema? Tem situação, vem a enfermidade, mas o Senhor pelejará por nós. É aquilo que ele fala. Aí disseram a Moisés, não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto, porque nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito. Estavam acostumados, preferia ficar na mão do adversário do que ter a liberdade em Cristo. A palavra de Deus fala que o pouco com Deus se torna muito, né? Que mais vale um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com ela a desavença. E aqui, olha, no 12, não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eu sempre falo, falava e falo para os meus, quem tem medo de morrer, às vezes nasce morto. Então, a gente tem que ter essa convicção, irmãos, que Deus, ele é fiel. E numa situação como essa, preferir morrer numa situação oprimida do que ter uma vida deleitável. Eu não vou falar para você que você não vai sofrer nenhum abalo, porque estaria mentindo. E a verdadeira palavra é que resgata o ser humano. A verdadeira palavra, sem enrosco, sem engano, sem mentira, conscientizar o ser humano que com Deus ele tem um livramento. Não é, você está isento de passar qualquer perrengue, você estando na presença, não, porque Deus prova, mas depois ele aprova. O inimigo exalta e depois joga no chão, muito rápido. Mas Deus não, ele vai te provar, vai te preparar, vai alicerçar você, vai te dar uma estrutura para você suportar o dia mal. Né? Porque se Deus fez na vida de um que dá um testemunho, olha, mas Deus me tirou de uma situação terrível, eu estava numa situação muito ruim e o Senhor me arrancou de lá, você tem que se espelhar num testemunho e falar, não, se Deus fez na vida de fulano, vai fazer na vida minha também, né? Porque Deus é o único que não faz acepção, o ser humano divide, o ser humano faz acepção, o ser humano tem preferência, mas Deus não, ele olha para todos de uma forma igual, Ele olha para todos de uma forma igual. Então, para Deus, tudo tem solução. Tudo pode alcançar salvação e ter mudança de vida. Mas aqueles queriam e preferiam ficar na escassez. Ficar naquela situação embaraçosa lá, oprimido, escravizado, comendo pão de dor, né? Porque nunca houve tanto milagre como houve na passagem dos cristãos, né? Pelo deserto. Nunca houve, não tem. Lá foi aonde eles viram contemplar a glória de Deus. Deus falava com esse povo boca a boca, né? Cara a cara, né? Então Deus estava ali no meio deles e eles temiam ainda. Ainda tinha essa insegurança, essa incerteza de seguir o servo do Senhor, de andar pela a estrada certa. Então, nessa palavra, o que eu aprendo com isso é que muitos vão dizer para você, não faça, não vai, não fala, mas você tem que confiar naquele que tudo pode. Se você tiver a certeza e a convicção que você serve um Deus vivo,
que pode abrir o mar vermelho para você passar. Por que a dúvida? Por que o medo? Por que esse receio? Deus cura, Deus liberta, transforma, nos deu essa porção, uma unção que liberta e que despedaça o jugo pesado, né? Deus nos deu essa porção e falou, se creres em mim, farás as mesmas obras e ainda mais, né? Então, quando a gente tem a certeza e a convicção que serve o Deus vivo, você não vai ter medo de nada que vier na sua frente. Pode ser enfermidade, pode ser uma fúria do cão, uma bruxaria, uma praga, uma maldição, uma palavra de peso, porque ele já fala contra os meus escolhidos não vale encantamento e ninguém pode amaldiçoar o que eu já abençoei, né? O que o Senhor já honrou. Não, e a maldição sem causa, ela não virá, está lá na palavra, no livro de Números está lá, a maldição sem causa ela não virá. Ele não é homem para mentir e se arrepender do que fala, né? O Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus, vinha guiar nossos passos, pelo poder desta palavra, nossa mente, o nosso coração, e venha nos dar um refrigério para a nossa alma, confiar no Senhor. Nós não podemos pôr a nossa confiança no homem, porque amanhã ele pode perecer, né? O pastor pode jubilar, né? A missionária pode amanhecer morta, mas Deus, ele continua vivo, vivendo e reinando lá no seu santo lugar e velando pela nossa alma. E aqui no 12 fala, não é esta a palavra que te falamos? Você está vendo como que o inimigo é? Ele joga os seus dados inflamados, as suas setas, para você desacreditar dos teus sonhos, dos teus projetos. O maior sonho daquele povo era ser livre. Uns estavam no mesmo espírito, né? Uns estavam no mesmo espírito. Moisés era arrancar o povo de lá. Mas se você acompanhar essa palavra desde o início, não tem como nós tirar o povo do Egito se nós não sairmos dele. Foi necessário sair para depois voltar e tirar o povo. Se preparar espiritualmente, porque falar de Deus, irmão, é comprar uma guerra com o adversário. Andar nos caminhos do Senhor é você dar de frente com o inimigo. Mas o inimigo, a palavra de Deus fala que ele não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. E se você é a igreja de Cristo, a sua mente tem que estar sarada. Os seus pensamentos têm que estar dirigidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aqui no 13 fala, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais, né? Olha, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Foi a palavra que Deus colocou no coração de Moisés para falar para o povo, aquieta, fica quieto, fica de pé. De pé, fica quieto, não quer dizer todo mundo calado, é ficar no espírito. Que calar, se nós se calar e não proclamar a palavra de Deus e não ficar no espírito, nós não vamos entender um momento como esse que a gente está enfrentando, atravessando. Você vê que há controvérsia, há confusão demais, mas a preocupação era uma só. Era uma só. É todos no mesmo espírito para ver a glória de Deus manifestar naquele lugar. E estava lá a coluna de fogo, né? Tava lá a nuvem, protegendo, guardando, livrando. Eram os maná que vinham, mas o povo, num minuto, um segundo, que Moisés se afastava, eles pendiam para o outro lado. Era um povo leviano. Era um povo que não tinha firmeza nos pensamentos. Era um povo idólatra. Era um povo que ainda era necessário passar verdadeiramente pelo deserto para aprender. E muitos não obteram a promessa, não alcançaram a promessa por causa da murmuração. Irmão, o projeto nosso na terra do cristão é se preocupar em ter uma vida digna, sabe? Uma vida digna na presença do Pai, né? Para andar e sair e entrar de cabeça erguida e fazer a vontade de Deus, para que a nossa conduta, a nossa atitude, ela não venha ser confundida, ela não venha ser agressiva, ela não venha ser para afastar as pessoas da presença do Pai. Então, nosso propósito não é quem é melhor, quem é o maior, quanto fulano tem, não, mas esse aí vai por isso aí, esse aí tá bem posicionado, esse tá bem vestido, fala bonito, é eloquente nas palavras, é muito eloquente. Não, irmão, é a espiritualidade. É a espiritualidade do ser humano, é a conduta do ser humano que Deus pesa os nossos feitos na balança. Então, não é por uma roupa bonita, não é um bom cargo, não é uma casa boa, não.
É a nossa conduta que Deus vê. O que eu não consigo ver, o que o ser humano não consegue alcançar, ver, Deus vê por nós. Por isso que ele fala, parai, ficai quieto, ficai no espírito, né? Se preocupai em ver que Deus é grande, soberano e poderoso para dar o livramento nessa hora tão difícil. E eu creio, tenho a certeza e a convicção que nós estamos guardados embaixo das potentes mãos do Senhor. E ele fala, e esses egípcios que hoje viste, nunca mais. Isso não tinha acontecido, o mar ainda não tinha abrido. O povo ainda não tinha sido engolido. Mas Moisés tinha essa convicção. Eu acho lindo, tremenda esta palavra e fiquei feliz por Deus me dar ela nesse dia de hoje. Por quê? Porque aqui ele não precisou ver que o mar ia abrir, o que Deus ia fazer, mas ele confiou no que Deus ia fazer. No que Deus falou ali para ele, o Espírito Santo de Deus. Falou para ele, olha, manda este povo marchar, fica quieto, fica caladinho aí, porque eu estou pelejando. E ali Faraó pega, mas não pega, pega, mas não pega. Já imaginou? Né? Tá ali no calcanhar, e você olhar para frente e ver o mar e falar, meu Deus, como eu vou atravessar? Como eu vou entrar aí? De que maneira? Nós vamos morrer. Mas ali a sentença era terrível. Mas há um Deus que tudo pode, e os olhos dele é como chama de fogo, contempla, sabe o que tem dentro desse coração aqui, sabe o que tem dentro do teu coração, conhece os teus pensamentos, o teu deitar, o teu caminhar, e pesa os nossos feitos na balança. Então não adianta eu falar para você, mas olha, eu sou muito boazinha. Nossa, eu sou irrepreensível. Nossa, eu vejo as coisas de uma forma tudo certinho. Não, irmão, quem te conhece é Deus. É o Senhor soberano que conhece a mim e a você. Então, somos falhos, por isso estamos aqui ainda nessa terra tão pecaminosa. Estamos neste mundo, mas não fazemos parte mais dele. Então, hoje é dia de nós se despojar da confusão, de tudo aquilo, da murmuração, de coisa que não agrada ao Senhor, de tudo aquilo que não provém de Deus, e andar num só espírito, numa só fé, preocupado. Quando você vê um fraquinho na fé, você não vá debater com ele, você fala, vou orar pela vida de fulano, porque eu vejo que ele não está comparecendo muito, não está vindo, já não quer mais louvar, já não quer mais fazer parte do corpo de Cristo. Você não vá. Por que você não veio? Você está no pecado? Por que você não quer tomar Santa Ceia? Por que você não faz? Você fala, olha, eu vou te ajudar em oração. E outro, você não precisa ir lá, irmão, eu estou contigo, vou fazer um propósito, vou fazer... Não, você ora que Deus vai dar vitória, intercedendo uns pelos outros. Aqui ele deu uma bronca neles, confia, fica quieto, vamos orar, vamos ficar no espírito, porque o Senhor vai pelejar por nós. E o mais importante, ó, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então que Deus venha nos abençoar, venha tomar direção, e eu quero que esta palavra hoje, ela venha ficar cravada no nosso coração como um prego bem fixado, como fala lá em Eclesiastes 2. Né, que procurou o pregador falar coisas lindas e maravilhosas, né, para converter a nação, o povo. Mas o plano de Deus é, se converta, convença com as tuas palavras, com as tuas ações, com as tuas atitudes, o ser humano para ganhar ele para Jesus. Então, quando a gente é manso, é humilde, a gente aceita a correção, a gente recebe a correção, e Deus nos recebe de bom grado, né? Amém? É o que eu deixo nessa passagem de hoje para a igreja. Fica tranquilo, o Senhor pelejará. E aqui, quando o mar se abriu, eles entenderam que Deus era Deus. Quando tragou todo o exército de Faraó, aí foi onde a Miriam captou seu pandeirinho e glorificou e exaltou o nome santo do Cordeiro. Amém? Então nós vamos glorificar quando tudo isso passar. Aí a gente vai ver quem é quem. Aí a gente vai ver quem estava forte, quem estava firme. Amém? Então vamos orar. Eu quero orar nesse dia de hoje por esta palavra, para que ela venha causar um efeito. Soberano Deus, muito obrigado. Eu quero te agradecer por esta palavra. Nos ensina a ter calma. Nos ensina a confiar. Nos ensina a olhar para o Senhor como o Senhor gosta de ser visto, tremendo, poderoso, grande em força. Guarda, Pai, essa nação. Guarda, meu Deus, Santo Deus de glória, esses governantes. Guarda a nossa família, guarda a nossa igreja, guarda, Deus, os teus filhos, os teus escolhidos na terra. Cobre com o sangue teu e não deixa que o maligno venha ter êxito.
Oh Deus, dai-nos a prudência e a sabedoria nas palavras. Dai-nos direção do teu Espírito Santo e não deixa as portas do inferno prevalecer. E eu te agradeço e creio em nome de Jesus e determino a paz de espírito, a bênção e a vitória na vida de todos aqueles que possam ouvir esta pregação. Em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém.